Voltamos com Bom Dia Cidade e a minha entrevistada de hoje é a psicóloga Mary Ellen Keller Teixeira. Eu faço questão de dar o nome de toda pessoa. O nome profissional que todo mundo conhece é a Mary Teixeira, que é psicóloga, e nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, com as aulas voltando aí, que é o bullying. Tem uma nova lei que a gente vai até comentar um pouquinho aqui, que foi sancionada pela presidente Dilma em novembro do ano passado. E a gente vai tratar desses assuntos todos aqui um pouquinho para vocês terem uma noção de um assunto tão importante, né, Mary? Claro. Bom dia, obrigada pela sua presença. Tudo bem? E a gente estava até falando aqui que é muito difícil a gente ter uma noção do que acontece com o bullying hoje em dia no Brasil, porque as pesquisas são muito recentes, né? E não se pode comparar com uma sociedade como a dos Estados Unidos, que é tão diferente da nossa. Pode usar alguns parâmetros, mas não tem como fazer todos, né? Pois na verdade eu acho que essa é uma questão importante, né? A questão do bullying é uma questão muito antiga, mas que ganhou um enfoque acadêmico somente há pouco tempo atrás. E isso dificulta um pouco também a gente encontrar tais parâmetros para montar medidas para o nosso país, né? É óbvio que a gente já tem, com o tempo, né, que a gente tem aí percorrendo, estudando sobre o bullying, sobre o comportamento, mais focado nas crianças e adolescentes, porque a gente sabe que o bullying também acontece em outro tipo de instituição. Claro, e com pessoas de todas as idades. Justamente. O que causa problema é porque com criança, na época de formação de caráter, de personalidade, isso causa transtornos sérios, né? E isso além, né, dessa questão de trazer para a criança e para o adolescente inúmeras questões psicológicas, mudança de comportamento e até cognitivo, né? Isso afeta também o desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, uma criança que vem sofrendo com o bullying dentro da escola, são crianças que podem vir a apresentar problemas de aprendizagem, né? Essa é uma questão importante sobre o bullying, e que a gente acaba acreditando que o bullying ele afeta somente o lado psicológico, né? E ele é um pouco mais do que isso. Acho que por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso. Autoconfiança, a criança fica extremamente insegura, porque ela está na época da formação da autoimagem, né? Isso causa transtornos horríveis. Eu estava até brincando mais cedo que uma criança com descontrole emocional pode até ter um descontrole alimentar e daí você passar por uma obesidade, quer dizer, afeta a saúde, afeta o teu futuro, não é uma brincadeira. E justamente, né? A gente hoje, né? Vamos pegar um pouco desse gancho, né, de falar de transtornos alimentares. A gente sabe que os transtornos alimentares hoje têm, sim, uma questão psicológica incluída, né? Não que seja somente questões psicológicas nos transtornos alimentares, mas sabendo disso, que existe uma questão psicológica, né? A gente sabe que o bullying pode ser que faça com que essa criança, esse adolescente, comece a desenvolver tais transtornos. E não só esses, né? Transtornos ansiosos, a gente entende que a criança acaba perdendo a segurança em si mesma, a questão da autoimagem, de se ver de uma forma não tão real, né? Muitas vezes essa autoimagem fica distorcida justamente por conta da questão do bullying, né? O bullying, ele tem uma característica que a gente diz, né, principalmente com crianças e adolescentes, que, na verdade, todos são vítimas, né? Tanto os agressores quanto os alvos, né? E também aqueles que presenciam, as testemunhas. Então, é um círculo de vítimas muito grande. Por que a gente chama o agressor de vítima nesse caso, né? A gente sabe hoje, de acordo com alguns estudos, que de alguma forma, na grande maioria dos casos, o agressor já foi alvo em algum momento de um tipo de agressão física, psicológica, ou em casa, ou
em outro colégio ou em um outro círculo de amizade. Então, é muito interessante que a gente perceba que o agressor, né, nesse caso, ele também precisa de ajuda, assim como as vítimas, né? E aqueles que veem o que vem acontecendo, né, as testemunhas, né, precisam ser alertadas, que aquilo é tão importante para a vida daquele sujeito, né, que vem passando pelas agressões, que é preciso que não se deixe que isso aconteça, não fique calado. Né? Quer dizer que o agressor e a vítima são as duas faces da mesma moeda. Só justamente. que um aceita a agressão e se encolhe e passa a achar que ele é aquilo que os outros dizem. Já o outro reage de outra maneira, reage agredindo também, né? Então, sai a mesma moeda com os dois lados. Os dois tipos de reações que podem ser causadas, né? E é muito complicado, né? E como é que os pais podem notar que a criança está sendo vítima de algum tipo de... Se a criança não fala, né? Tem muita criança que fala. Fala, esclarece, diz, ó, isso, fulano fez isso. Né? Mas tem crianças que se calam e justamente apresentam esses problemas dos transtornos alimentares, o estudo fica dificultado. E como que o pai pode notar isso? Bom, porque a gente sempre arranja uma razão, menos aqui, né? Na verdade, os pais, né, eles são o primeiro, onde chega, né, onde aparece, onde começa a ser percebido todas essas questões que são provindas do bullying. Né? Então, os pais eles vão se dar conta disso através do comportamento. Né? A criança começa a se retrair mais, começa a diminuir o círculo de amizade, muda modo de se vestir, isso é muito importante. É verdade? Então, o que acontece com a vestimenta da criança? Então, dependendo da forma que o bullying ataca a criança, ela começa a usar roupas onde escondam algo que seja o alvo, né? Então, assim, aquilo que destoa de alguma forma, então, assim, a criança começa a tentar se esconder de alguma forma. Tá um calor lá fora, a criança está de manga comprida, roupas largas e... Justamente. Entendi. Então, os pais, são eles que vão começar a perceber isso, né? Mas o que é muito importante que a gente deixe frisado aqui, o pai tem que estar ao lado do filho, né? Numa sintonia, onde a criança perceba que esses pais, eles são seus aliados, onde a criança pode vir a levar todos esses problemas, né? E isso é algo que não acontece do dia para a noite. Então, por isso que é muito importante que os pais percebam a forma como eles vêm criando os seus filhos, né? Por quê? Pais permissivos demais, né, vão gerar crianças que podem vir a ultrapassar limites com os colegas. Pais superprotetores, né, que acabam não deixando com que a criança crie autonomia, provavelmente vão gerar crianças, adolescentes, que têm muita dificuldade de se colocar em situações. Então a gente começa a perceber que o comportamento dos pais em relação aos filhos é importantíssimo. Então, como é que o pai reage, né? O pai tem que dialogar, dar abertura para que a criança consiga falar sobre essa situação. E é óbvio, importante, porque criança que sofre, que padece fisicamente, padece psicologicamente também. Claro. Isso é impossível que a gente separe uma da outra, né? Então, sabendo que a criança está passando por alguma situação de bullying na escola, tanto física como psicológica, é importante que procure um profissional para tentar auxiliar o pai ou a criança, né? A gente pode fazer isso em conjunto, pode fazer isso separado, mas é muito importante que isso, quando toma um grau muito grande, né, chegue num momento muito onde ele acaba desarrumando a vida dessa criança, que isso chegue a um profissional, para tentar auxiliar isso de uma forma mais eficaz, mais
rápida, incisiva, né? Eu acho importante também, nessa parte dos pais que você está falando, aquela primeira reação que o pai vai ter quando a criança demonstra confiança e chega perto dele para contar um problema desse. Ah, deixa de frescura, que isso não é nada, eu passei por isso também. E é não dar a importância devida e não escutar, porque eu acho que aí a criança se retrai e numa segunda necessidade ela não vai tentar confiar mais no pai, porque ele, não é que ridicularizou, mas não deu importância a uma coisa que para ela está tomando um vulto muito grande, né? Acho que uma questão importante sobre o bullying, que a gente eu acabei não trazendo, mas é importante que a gente também não nomeie como... Porque todos nós, em algum momento, né? Já passamos por alguma situação. Isso é inegável. Então, é importante que a gente também não nomeie tudo como bullying, né? As traquinagens, os xingamentos, as brincadeiras, muitas vezes de mau gosto das crianças, mas que de alguma forma é o que faz com que a criança comece a aprender a se colocar no mundo. Então, isso é importante que os pais percebam que nem tudo é bullying. Não tirar a autodefesa da criança, né? Justamente. É essa autonomia que os pais precisam perceber, né? Entender em que lugar que está aquele, ou é uma brincadeira, ou porque o bullying ele precisa ser repetitivo, ele precisa ter, partir do agressor ter uma intenção. Então, ele não é uma brincadeira, né? É algo que mexe muito com toda a questão, todo o psiquismo desse sujeito, né, dessa criança, desse adolescente, e faz com que ele sofra, né? Às vezes as brincadeiras, a criança passa por isso. Vai lá e se defende, não é bater, mas vai lá, conversa, fala com ele, não, que isso não se faz. Justamente. Você tem que deixar a criança também ter essa... Senão você vitimiza ela. É óbvio. E aí a gente cria mais uma vez... sofre bullying. Aí você fica com uma criança vitimizada. Justamente. Aí você cria mais uma vez um alvo, né? Porque ela passa a aceitar aquilo, né? Eu sou vítima de bullying, então você é vítima de bullying a minha vida toda. Exatamente. E aí acontece que pode ter uma revolta, até de uma maneira mais violenta, que não deveria, porque você não vai soltando a pressão aos poucos, né? Exatamente. Você tem aquelas pequenas coisas do dia, quando acontece uma coisa que é um pouco mais séria, a criança pode vir a reagir de uma maneira mais sério, gerar aquelas brigas de escola, aquelas confusões que dão, né? E essa nova lei agora, ele também responsabiliza os estabelecimentos de ensino, os clubes e agremiações recreativas, né? Elas agora estão tendo que fazer campanhas educativas. Você acha importante? Eu acho importante porque, na verdade, é a partir dessa promoção, a gente pode chamar de promoção de saúde, sim, né? De saúde psicológica, porque, na verdade, é a partir disso que a gente abre um diálogo para falar sobre o bullying. Entendi, não é ficar escondido, né? Vem à tona. Exatamente. E você vê que você pode tomar, a criança pode tomar decisão de e muitas vezes falar, né? E ter esse espaço aberto para falar sobre aquilo que ele sente ou que ele passou. E isso dá também, né, um pouco mais de base para a gente conseguir lidar com isso mais para frente e de uma forma mais eficaz, né? Porque é a partir do que a gente já viu é que a gente consegue montar o que a gente vai, quais as estratégias futuras, né? Então isso é importante. Inclusive, para como você falou, que o bullying não está só nas escolas, ele está no seu local de trabalho, ele está em qualquer área que tenha um grupo de pessoas trabalhando juntas, qualquer coisa, qualquer situação. Então, se você não aprende quando pequeno, mais tarde, nesse tipo de situação, você não vai saber como é. Exatamente. Né? Você vai ser uma... E essas entidades, elas podem ser, aqui diz, com relação à lei, que as instituições de ensino que falharem em ensinar sobre o bullying podem ter ainda mais complicações, porque tem sanções previstas nessa nova lei, né? Então, quer dizer, infelizmente, o brasileiro só age quando tem uma imposição.
É uma lei um pouco subjetiva, né? Não tem, porque a gente acaba fora. Como é que vai ser essa medição, né? É isso que eu digo, você instaura as leis, mas você não cria vigilância, você não tem como fazer um acompanhamento. Mas é uma lei importante, importantíssima, né? É importante porque dá visibilidade ao assunto, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente coloca à tona os assuntos, a gente consegue trabalhar melhor isso. E eu me lembro de meus pais contarem sobre, eu tinha uma colega na escola que fazia isso, fazia aquilo. O bullying não é uma coisa nova, mas hoje em dia está sendo mais conversado, inclusive porque os filmes que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos, que tem isso como quase que uma doença crônica na sociedade americana, a história do bullying, e isso exposto nos filmes, e como a gente é macaco de imitação, né, a gente começa a copiar certos comportamentos, como a rainha do baile, ou a mais famosa da escola, a mais bonita, mas isso não deveria existir, porque toda essa competição desde cedo, isso daí não é saudável. Não acho saudável, e as crianças aqui imitam esse tipo de comportamento, essas noções do mais isso, mais aquilo. Época de escola é época para você aprender, crescer. Não deveria ter esse tipo de coisa, né, Mary? A questão da competição é uma questão cultural, né? A gente vive numa sociedade capitalista hoje, onde o capitalismo, ele preza né? a questão da única pessoa, do indivíduo. Então, o indivíduo, ele não olha para o lado, né? Essa questão do ter, então, a pessoa busca sempre para si, mas não consegue olhar em volta, né? E isso acaba criando essas questões, né? O bullying hoje é uma questão tão importante justamente porque ela tomou uma proporção grande. Até porque hoje a gente também tem uma mídia que consegue transmitir Pega a gente até debaixo do chuveiro, né? Se bobear, né? De forma muito mais rápida do que antigamente. Mas é óbvio que toda essa produção cultural da sociedade, de informação que a gente tem, auxilia isso, né? Isso traz também algumas noções que não fazem parte, né, da nossa sociedade, mas que elas vão sendo incorporadas e nem sempre positivamente. E por isso que toda essa conversa, essa informação é importante para você não trazer aquilo para a tua cultura de vida. Você tem que ter espírito crítico, noção das coisas, saber discernir nas informações o que pode ser usado por você de maneira útil e o que tem que ser jogado fora, né, Mary? É óbvio. Mary, muito obrigada. Esse assunto rende muito, tem muitos lados, né, que a gente pode discutir. E a Mary já é da casa, já veio aqui outras vezes e vai continuar vindo, porque como vocês puderam ver, ela sabe do que está falando, né? Obrigada, Mary. A gente se vê numa outra ocasião. Até a próxima. Vamos por um breve intervalo e a gente já volta.